Confira hoje no Data Circle News. Google dá salto na geração de imagens com o Nano Banana Pro. OpenAI entra em alerta com o avanço surpreendente do Gemini. Uso de IA no trabalho cai e acende alerta de fadiga. Confira isso e muito mais, hoje, no Data Circle News. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um Data Circle News com Léo Cândido. Fala aí, Léo. Tudo bom? Tudo beleza? Nosso AI First Transformation Manager na Artifact. E também com a nossa Tech Lead Manager, a Lígia Bose, de Engenharia. Tudo bom, Lígia? Olá, gente. Boa. Eu sou Vitor Pontello, diretor aqui na Artifact, de consultoria. E estamos aqui para falar sobre o salto do Google na geração de imagens com Nano Banana Pro. Muito bom. Essa aí veio quente, né, Léo? E aí? Você já chegou a testar essa aqui? Como é que foi a experiência até então? Sim, e tive a oportunidade de testar até antes do lançamento, né? Às vezes eu participo desses programas de beta teste e eu testei antes do lançamento e realmente foi muito disruptivo, né? Porque ele permite que a gente trabalhe com texto, permite que a gente trabalhe com uma composição muito mais complexa do que antes, né? Então ele tem menos alucinações e ele entende o mundo real para levar essas informações para a imagem quando a gente pede. Então, por exemplo, se a gente quer criar, eu posso pedir para criar um infográfico sobre IA generativa sem ter que passar os dados para ele, porque ele consegue internamente buscar essa informação, construir a imagem ali com um texto perfeito para a gente. Então, é um modelo que trouxe algumas capacidades adicionais, né, muito boas para o mercado. Muda um pouco o raciocínio, né? Vem um raciocínio antes da geração da própria imagem. Então, você sai daquela criatividade que não tem muita coerência ali no texto para uma coerência que surpreende, né, de verdade. O texto ali na imagem é excepcional, não tem mais aqueles erros que a gente via antes, né, Léo? Exatamente. A gente passa agora a ter a possibilidade de... Antes a gente criava as imagens lá dentro, não só do Nano Banana, mas de outros geradores também, e você levava para um Canva, você levava para uma outra ferramenta adicional, porque você tinha que trabalhar com texto, trabalhar com alguma complexidade ali na construção dessa composição, que agora, se você souber fazer um bom prompt, você consegue fazer um criativo completo, com todo o texto, com o logo, né? Porque uma das capacidades dele é que ele consegue manter a consistência. Então, se eu passo uma logo para ele, ele consegue usar uma logo. Se eu passo a foto de um produto, ele consegue manter a consistência daquele produto e também das pessoas. Então, isso faz com que a capacidade e as utilidades dele agora sejam muito maiores, né? Eu acho que um grande ponto também que faz diferença e tem feito diferença a cada lançamento que a gente tem visto nessa área de imagem, né? E aí eu diria até de imagem e vídeo, é que cada vez menos os modelos de imagem e vídeo eles estão tendo aquela característica de IA. Eles estão ficando cada vez mais naturais, no sentido de menos perceptível a influência da IA ali. Acho que em alguns momentos era muito claro porque as coisas que apareciam eram meio bizarras, né? Tipo uma mão com 6, 7 dedos, isso era muito comum nos modelos de imagem. Aí, às vezes, você via um modelo de vídeo que a perna da pessoa vinha para trás e aparecia do outro lado e continuava, tipo, umas coisas meio bizarras, assim. E cada vez mais isso foi diminuindo, até um ponto em que quase não acontecia mais, né? Até pouco tempo atrás, sei lá, 6 meses atrás, você já não via muito disso acontecendo. Só que tinha aquele fundo ali que de alguma maneira, dava para identificar, né? Que era alguma coisa feita com algum modelo de IA. E aos poucos isso está diminuindo ainda mais, né? Acho que o Nano Banana Pro está cada vez mais... Tá seguindo essa tendência e cada vez mais próximo da realidade. Sim, acho que o fato do aumento na resolução também, na definição da imagem, né? Porque ele gera imagens até 4K em vários formatos, mas até 4K. E é engraçado porque você falou do vídeo, né? E aí essas ferramentas elas acabam sendo complementares, né? Porque você pode iniciar um vídeo a partir de uma imagem.
e se essa imagem ela é realista o suficiente para ser o primeiro frame, você já vai garantir um realismo maior no vídeo. Então, o próprio Flow do Google, né, que é o gerador de vídeos agora, ele tem a opção para você gerar a imagem no Nano Banana e iniciar o vídeo ou criar uma continuidade a partir dessa imagem. Então, na medida que uma tecnologia também ela vai evoluindo, você começa a potencializar a outra ali, né, que no caso é a geração de vídeo, né? E um ponto legal, né, que vocês comentaram também, você sai daquele retrabalho que tinha antes, né, Léo, de pegar a imagem, colocar no Canva, redesenhar ali o que você gostaria, colocar um texto certinho aqui e ali. Você sai e você tem essa redução do retrabalho, né? Então, você acaba com um único prompt, um único trabalho, já conseguindo justamente gerar uma imagem que você espera, né? Sim. Pode falar, Pandy. Não, eu ia até perguntar em cima do que a Lígia falou, talvez você tenha testado, Léo, mas quando a gente gera uma imagem com a IA, a gente até já falou isso em outros episódios, muitas vezes, para você chegar num nível, para você se diferenciar, né, a partir da criação com a IA, você precisa trazer um toque humano, uma experiência, colocar um detalhe a mais e tudo mais. Você chegou já a explorar o limite desse modelo no sentido do prompt mesmo, do que você traz de influência e a capacidade dele de ser configurado, né, customizado ali para gerar exatamente o que você quer? Tipo, eu quero uma foto com uma grande angular desse jeito, com a iluminação dessa forma, com fundo com esse contraste e etc e tal. Sim, consegui explorar isso e é engraçado porque ele é muito bom para seguir as instruções. Então, se você tivesse background de poder passar o tipo da câmera, o tipo da lente, a iluminação, tudo isso vai fazer muita diferença. Mas, ao meu ver, o grande diferencial desse modelo, na verdade, do Gemini como um todo, a partir dessa versão 3, é que ele, a partir de prompts mais simples, ele entende um contexto melhor do que ele entendia antes. Então, beleza, antes se você fosse passar todas essas informações num nível quase técnico, né, de conhecimento, então conheça a lente, conheça o tipo da câmera e tudo mais, ele acertava. Mas agora você consegue passar algumas informações em linguagem natural com um prompt mais simples, falando de um jeito mais simples, e ele consegue pegar o contexto para transformar isso na imagem e de uma forma que você até se assusta, fala assim, pô, ele parece que ele entendeu realmente o que eu estava querendo dizer, né? Mesmo que seria você não tenha basicamente como se você estivesse falando para um fotógrafo que você quer uma foto X, aí na cabeça dele, não, beleza, para fazer essa foto, eu deveria fazer isso, tipo, meio que trazendo um pouco desse aprofundamento técnico automaticamente, é meio por aí? É meio por aí, tipo, é como se você, igual, tem um ângulo de câmera que chama plongé, né, um ângulo de câmera chamado plongé. Muita maioria das pessoas não sabe disso, mas às vezes vai falar assim, é uma foto de cima para baixo. O fotógrafo, ele sabe que é o plongé, né? E aí, a instrução, acho que é nesse processo de raciocínio que a Lídia comentou, né, que acontece no modelo, eu acho que é exatamente isso que acontece. Ele pega esse contexto que você passou mais simples, ele busca as referências ali que fazem sentido, no sentido mais técnico, ou seja, de baixo para cima é plongé, né? Então, ele já vai para uma linha que ele entende isso de uma forma melhor e ele traz para você de uma forma que você até se surpreende mesmo quando você olha e fala, cara, eu passei tão pouca informação e ele conseguiu fazer exatamente o que eu estava pensando. Então, acho que nesse nível está surpreendendo bastante. Legal. Eu acho que essa notícia, né, esse lançamento, ele só intensifica um pouco do que a gente tem visto aí e que está totalmente relacionado com a nossa segunda notícia, que é OpenAI em alerta vermelho, com um avanço surpreendente do Google Gemini, que é um pouco do que a gente está falando aqui, né? Essa evolução dos modelos da Google, tanto na área de imagem quanto de vídeo, a gente já chegou a comentar em outros episódios aqui também, e do modelo conversacional deles, enfim, acho que tem um avanço muito grande aqui da Google em cima da OpenAI, que era até então quem estava liderando essa corrida pela IA, né? Como que você tem acompanhado isso aí, Léo? Olha, o Google tem, nesses últimos tempos, uma velocidade de entrega que está impressionante. Assim, eu cubro todos os dias, eu acompanho todos os dias. Acho que toda semana, nas últimas semanas, né, nos últimos meses, quase toda semana teve alguma coisa. Seja uma melhoria, um produto novo, um experimento, que eles também têm muitos experimentos ali com
no laboratório do DeepMind. Então, são vários experimentos, mas eu acho que o que balançou mesmo a OpenAI foi o próprio Gemini 3 Pro, né, que entregou resultados muito impactantes, ele tem um entendimento, como a gente falou, né, um entendimento muito bom do contexto, ele consegue gerar resultados muito bons, quando foi lançado, bateu todos os benchmarks, ficou acima de todos os outros modelos. Agora, mais recentemente, a OpenAI, justamente por conta desse alerta vermelho, eles fizeram agora atualização para o modelo, né, para o 5.2, e trouxeram melhorias, estão bem em vários benchmarks de raciocínio, mas ainda o Google ainda permanece líder em vários deles, mas eu acho que o grande ponto talvez não seja nem só a qualidade do modelo. Acho que foi essa cutucada do tipo, olha, se vocês estavam tranquilos, a partir de agora vocês não vão ficar mais tranquilos, né? Eu acho que o grande ponto talvez tenha sido esse, porque a gente sabe que os incrementos nesses modelos, eles vêm, toda semana tem um modelo que é atualizado, ele sobe um benchmark ou outro, mas foi muito mais um recado do que uma melhoria que para atender realmente o público. Acho que foi a hora de falar assim, olha, agora a gente vai assumir daqui para frente. Eu vejo muito que esse alerta vermelho, né, é um sinal de maturidade no mercado, né? Ou seja, você sai daquele hype que sustentava a liderança ali de um só fornecedor, vamos dizer assim, né? E passa agora como a ter uma confiança, ou seja, vamos ter mais outros modelos, qual vai gerar mais confiança, né? Qual que vai gerar menos custo por token, menor latência, qual que tem, por exemplo, uma escala global. E aí tem essa disputa muito entre os dois, né? Eu acho que é um sinal de maturidade, que duas companhias estão crescendo muito, estão começando a disputar esse mercado, e não está só no hype, né? Agora virou jogo de gente séria, assim, vamos dizer, não é só mais a criatividade ali, mas o que traz realmente uma confiança maior, por exemplo, na imagem ou no texto gerado, né? Sim. Eu acho que no caso dessa corrida da IA, quando vem um player como a Google na jogada e começa a ameaçar claramente ali a liderança da OpenAI, uma coisa a se levar em conta, né? Porque a capacidade da Google em termos de recursos, em termos de talentos e capacidade de inovação, que já mostraram várias vezes aí ao longo da história, ter já um posicionamento melhor que, ou bem próximo ali do que tem se observado com a OpenAI, de fato, é para ligar o alerta vermelho ali mesmo do Sam Altman e companhia, porque talvez seja a Google mesmo que vai liderar de agora para frente, como você colocou aí, Léo. E, bom, a gente está falando desses dois players, né, mais especificamente. Quem mais que você acha que está próximo aí dessa corrida? E aí a gente pode até abrir um pouco para os modelos chineses aqui, de um ponto de vista mais geopolítico aqui da corrida da IA. Olha, acho que a própria Anthropic já tem um prestígio grande na área. Acho que assim, eles focaram muito nessa vertical de desenvolvimento de software. É uma inteligência artificial que é muito querida pelos desenvolvedores. É muito difícil um desenvolvedor que usa o Claude, ele trocar por outra. Então, saiu o Gemini 3 Pro, ele chamou atenção bastante, mas você vai conversar com desenvolvedores, eles ainda acham o Claude 4.5 superior, né? Conseguiu pegar o nicho ali muito, muito bem, né? Sim, eles focaram nisso, assim, de não só de trazer um modelo que fosse bom em codificação, mas em criar as ferramentas também, né? O próprio protocolo MCP foi criado pela Anthropic, então, assim, eles têm um papel Cloud muito Code, importante. que é muito usado também. O próprio Cloud Code, que depois ele acabou virando, né? Tudo bem, a gente já tinha o Cursor ali de uma outra empresa, mas o Cloud Code que trouxe essa onda do client, né? Do CLI, né? De trazer esse desenvolvimento via client. Então, hoje o Google já tem o dele ali, tem outros também, mas eu acho que eles têm uma relevância muito grande. E mais recentemente a própria DeepSeek também voltou com atualização aí também, deu uma balançada no mercado, porque, beleza, ela não atingiu os benchmarks, não ultrapassou, mas chegou muito próximo, e a gente já sabe que por questões geopolíticas eles não têm tantas GPUs, não têm os modelos mais novos, mas estão conseguindo acelerar o desenvolvimento, né, de formas técnicas ali, acadêmicas, né, que eles estão estudando para melhorar realmente o modelo com o que eles têm.
Então, acho que não dá para ignorar o potencial que eles têm de afetar o mercado, né? Boa. Isso aí, galera. Acho que temas para os próximos capítulos aqui dentro dessa corrida que a gente tem acompanhado a cada episódio aqui do nosso Data Circle News. E dentro desse contexto todo que a gente está falando aqui, existe ainda algumas pessoas que têm se decepcionado com a IA, né? A gente tem visto isso em algumas situações, tanto que a próxima notícia é bem curiosa, dentro de um contexto de avanço e aceleração da IA, em termos de qualidade e capacidade que a gente tem falado aqui. Temos a próxima notícia, que é: uso de IA no trabalho diminui e acende alerta de fadiga na indústria. Acho que isso uma notícia meio paradoxal aqui, mas mostra que a evolução, e a evolução nesse caso aqui da adoção da tecnologia, não é linear, não é uma reta que vai sempre crescendo, mas que existem oscilações ali também dentro desse processo de adoção. Eu me questiono o quanto a primeira notícia que o Léo comentou, né, que você escreve menos e gera mais resultados, vai impactar nisso aqui. Porque talvez as pessoas usem menos pelo trabalho cognitivo de escrever um prompt, de aprimorar esse prompt para aquela tarefa específica, né? Então, quem sabe, agora, com modelos mais que conseguem entender um contexto menor, a gente consiga voltar aqui ao uso da IA e não ao desuso, né? As pessoas cada vez mais tirando elas ali do seu dia a dia. Isso é interessante, acho que como o Ponte falou, é meio paradoxal, porque a gente só fala disso, a gente vê, né, que investimentos aumentando e tudo mais, então parece estranho que a gente perceba esse movimento. Mas, de certa forma, ele faz um pouco de sentido, porque nem tudo é sobre a tecnologia, né? Então, assim, não basta a gente só colocar isso na mão das pessoas e esperar que o resultado vai acontecer, né? Um bom exemplo, acho que em relação a isso, é que a gente chegou, inclusive, acho que comentar em algum outro episódio, foi sobre uma pesquisa, né, que fizeram com alguns desenvolvedores, que eles falaram que, na verdade, quando botaram a ferramenta para eles programarem, eles estavam gastando mais tempo do que era previsto, do que ele fazia antes. Então, era esperado que ele melhorasse a produtividade, mas, na verdade, estava igual ou pior. Mas quando a gente vai olhar por que estava pior, é porque a gente pega um desenvolvedor sênior, com muitos anos de casa, que sabe fazer muito bem o trabalho dele, e coloca uma ferramenta para ele que deveria apoiá-lo, mas não explica para ele não teve tempo de maturar essa tecnologia. E aí ele sente que ela não está ajudando, mas na verdade ele ainda não entendeu muito bem como é que ela funciona, ele ainda não sabe usar totalmente as capacidades dela, então isso acaba trazendo para nós também uma questão de cultura, né, de adoção. Então, essa gestão da mudança, do novo, da consciência das pessoas em relação à tecnologia, o que elas precisam aprender, e o papel das empresas, obviamente, nisso, né? E aqui também tem uma questão de potencial, né, da tecnologia. Fazendo uma analogia aqui, por exemplo, com o advento, com a invenção do carro, né, do automóvel. Lá no início, um carro com um motor de 3 cavalos, que andava no máximo a 10 km por hora, alguém chegava e falava, cara, eu prefiro andar a cavalo, tipo, é muito mais rápido, muito mais fácil, já sei, eu chego lá mais rápido, não preciso abastecer, etc. Ia falar um monte de coisa que era favorável ao cavalo, mas o cavalo estava ali naquele platô máximo dele, que é a própria natureza do cavalo, né? O carro não, o carro evolui, o carro melhora, o carro, tanto que hoje não, né? Pouco tempo depois desse momento em que se discutia sobre carro ou cavalo, o carro já dominou o cenário do transporte, e ainda bem, né? Senão a gente ia estar até hoje andando, se locomovendo aqui com um charrete, provavelmente a gente não ia estar agora falando sobre inteligência artificial, que a gente não ia chegar nesse nível de desenvolvimento da humanidade, provavelmente. Mas, voltando aqui para a IA, eu acho que existe um tempo de maturidade da própria pessoa também, né? De entender como usar, entender como fazer um prompt que vai dar o resultado melhor. Se você faz um prompt ruim,
às vezes o tempo que você gasta para consertar esse prompt é maior do que você ir lá fazer, ou dependendo da situação, é melhor você fazer mesmo e usar o prompt para uma tarefa maior, por exemplo, ao invés de eu usar um prompt, usar a inteligência artificial para fazer uma microtask aqui, eu posso usar para planejar minha semana inteira e pensar macro, num ponto de vista de projeto, qual que é o melhor entregável e tudo mais, e iterar ali com a IA de um jeito mais estratégico e menos operacional. Então, esse ponto sobre a AI literacy, né, o aprendizado, a educação aqui relacionada à tecnologia, relacionada à IA, que a gente já falou várias vezes também, mas acho que essa notícia corrobora um pouco com isso, porque só a tecnologia jogada assim, toma aí, a IA vai te ajudar. Não necessariamente vai te ajudar, se não tiver um ambiente preparado, se não tiver um conhecimento de quem vai estar utilizando, e às vezes a própria maturidade da tecnologia também pode não ser a esperada por aquele usuário, tem vários pontos ali de ajuste para que crie-se um ecossistema proveitoso ali para a tecnologia também. Cada vez menos, né, essa necessidade de ajustes e tudo mais está cada vez menor, como a gente acabou de ver ali no lançamento do Nano Banana, que já consegue ter resultados muito bons com prompts muito curtos, como a Lígia comentou aqui mais cedo. Mas, enfim, acho que é um ponto interessante para a gente identificar aqui ao longo desse fluxo de desenvolvimento da tecnologia, que nem sempre tudo vai linear, como eu comentei ali anteriormente. É verdade. Acho que também tem uma questão de... Pode falar, Lígia. Eu penso aqui também, quando a IA chega no mercado, né, ela é vendida como se fosse o protagonista. E as pessoas realmente não têm a cultura de adotá-la de uma forma melhor, né, para se trabalhar melhor. Elas acabam adotando a IA como, nossa, vai substituir o trabalho, é a estrela agora. E às vezes não é bem assim, ela vai fazer parte de um processo que vai deixar o meu trabalho mais rápido, enfim. Então, eu acredito que essa adoção de hoje vai mudar, essa visão que tinha no início, então, está mudando aos poucos esse cenário, da IA como protagonista para a IA incorporada dentro ali das tarefas do dia a dia, né? Mas, realmente, a parte da aculturação é extremamente importante para saber como usá-la e quando usá-la, né? Sim, e eu acho que também tem uma questão de ferramentas, né? A gente falou aqui hoje do Nano Banana, que é uma super ferramenta, mas se a gente entrega o Nano Banana para um time de marketing, e ele tem que entrar lá dentro do Gemini e fazer prompts para gerar essas imagens, ele vai ganhar uma produtividade? Vai. Mas eu tenho ferramentas que são específicas para fazer edição de imagem, que combinem mais através de prompts, que vão ser específicas para esse setor. Então, não basta também, acho que mesmo com esse aculturamento, né, a gente criando uma cultura de adoção interessante, a escolha das ferramentas tem que ser correta também para as pessoas, porque às vezes, eu acho que existe um pouco também essa ideia de colocar um chatbot conversacional na mão das pessoas, todas as áreas usando a mesma ferramenta e achar que aquilo vai resolver o problema de todo mundo, quando na verdade ele vai sim ajudar, mas existem ferramentas melhores ainda para fazer aquilo, inclusive com IA mesmo. Então, acho que esse é um ponto também que é de bastante atenção. Exato. Entender o caso de uso, né, que está querendo ser resolvido ali. E também, acho que saiu um pouquinho... Isso é um papo para outro episódio, para a gente debater sobre, mas saiu um pouquinho da visão da IA como ferramenta e expandir um pouco a visão da IA como agentes dentro de um fluxo de trabalho estruturado dentro de uma empresa, até pensando aqui mais uma abordagem enterprise do que uma abordagem individual. Mas acho que isso aqui dá pano para manga para a gente conversar em não só um, mas vários outros episódios. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Lígia. Chegamos aí ao fim das nossas notícias de hoje, do News. Esse que é o último News do ano. Feliz Natal, feliz Ano Novo aí para todo mundo. Foi um ano muito bom, foi um ano muito proveitoso do ponto de vista da tecnologia. Acho que tiveram várias coisas interessantes em 2025 e animado aqui para ver o que vai vir em 2026. Muito obrigado de novo, Lígia, e muito obrigado, Léo, pela participação aqui. Eu agradeço. Tive algumas participações esse ano, né? Então fico feliz aí de ter contribuído e preparado para
os episódios de 2026 aí. Boa. Também agradeço, tive algumas participações também bem legais, pude aprender bastante aqui, interagir com as pessoas convidadas também, e entramos com 2026, com mais notícias, mais podcasts. Valeu, pessoal, até mais, boas festas, tudo de bom. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.